A última notícia de hoje fala sobre práticas espirituais. Sim, práticas espirituais. Você pratica alguma coisa? É o catolicismo? É o protestantismo? É o neopentecostalismo? Você é um bandista, candomblessista, budista? Ou você é besta igual eu que não acredita em nada? Bom, o UOL, em seu caderno Viva Bem, informa que práticas espirituais também podem fazer mal. Saiba como identificar. Meditação, yoga, massagens terapêuticas, reiki, theta healing e outras terapias corporais são exemplos de práticas espirituais que prometem auxiliar processos de curas emocionais, despertar e expandir a consciência. Mas ainda que com muitos benefícios, se praticadas de forma inadequada ou em excesso, podem trazer malefícios. Isso porque elas podem mascarar problemas ou questões emocionais e levar ao chamado spiritual bypassing. Sem falar esse trem não. Spiritual bypassing, desvio espiritual. O conceito foi introduzido na década de 80 pelo psicólogo norte-americano John Welwood para definir o uso de práticas espirituais para fuga, supressão e repressão de emoções desconfortáveis e feridas psicológicas mal resolvidas. Eu sou hipnoterapeuta. Eu trato dores emocionais das pessoas com programação neurolinguística e com hipnose. E apesar de qualquer tatu poder fazer um curso de hipnose e começar a aplicar, existem cursos muito fodas nessa área, tanto de programação neurolinguística quanto de hipnose, que te preparam para isso, apesar de não ser exigido exatamente um certificado Master, Mega Blaster Master para você desenvolver. Mas algumas pessoas como eu têm o cuidado de estudar muito. Você vai lidar com dores emocionais das pessoas. Você pode, ao invés de ajudar a pessoa, de conduzi-la ao bem-estar, você pode maluquecer a pessoa. E a pessoa, a princípio, sai do seu consultório bem e logo começa ali a despertar gatilho, a acontecer coisa que você acaba maluquecendo a pessoa. Então, apesar de não obrigatório, o profissional sério, ele se qualifica. Eu fiz cursos caríssimos, mas porque eu queria me preparar com os melhores. Porque eu não tenho outra referência no mercado, a não ser seguir os melhores na área. Porque não fosse por esse cuidado, o que não falta é curso gratuito na internet. Você aprende um monte de coisa de hipnose de PNL. E aí tem muita gente que começa a brincar de atender a família. E quando você assusta, já está com o consultório montado, tendo feito mal um curso básico de PNL e de hipnose. E está comendo livro, achando que isso é suficiente. Porque nos cursos caríssimos que a gente faz, um dos cursos que eu fiz, bom mesmo, ele, se você paga o curso no primeiro lote, é 4.500. Se você come mosca na hora que saem os lotes, se você for pro último, tinha gente na minha turma que pagou 9.000. Quem é que tem 9.000 hoje para pagar no curso?
Eu não tinha nem os 4.500 que eu paguei na época, cortei um dobrado para conseguir pagar, mas fiz. E foi um curso fantástico. E sei que não foi o suficiente, mas já me deu uma base fantástica. Aí você imagina uma pessoa que não tem esse cuidado de se preparar presencialmente, atendendo pessoas presencialmente com supervisão e dando a fazer terapia nos outros. Imagina, sem ter noção do efeito colateral que isso pode ter. Na minha anamnese, que é aquela primeira consulta onde você suga do paciente tudo quanto é informação que você precisa para planejar o tratamento, uma das primeiras coisas que eu pergunto é se já foi ao médico, se está com a medicação em dia, se já foi no psiquiatra, o que já fez. Eu pergunto tudo. Eu não vou tratar a pessoa se ela já não, dependendo do caso, né? Então, vamos lá. Eu trato de dificuldade de ereção. Se o cara não tiver ido ao médico e descartado toda a possibilidade de disfunção física, de algo físico mesmo, ou hormonal, eu não trato. Eu não trato. Ah, Adriana, já fiz exame, não adiantou nada, já tomei isso, já tomei aquilo, não adiantou nada. Então, realmente, descartando isso, é que a gente conclui que pode, então, ser emocional e aí a gente trata isso, né? Ah, Adriana, eu tenho depressão, eu sou bipolar, eu sou isso, eu sou aquilo. E você tá com acompanhamento psiquiátrico? Não, eu não trato. Nem pensar. Sou doida. Eu sou advogada, eu sei os riscos, não só o cuidado com a pessoa, mas eu sou advogada, eu sei o risco que isso representa, juridicamente falando. Então, a Adriana, sim, eu estou com acompanhamento psiquiátrico regular, eu estou em dia com os medicamentos, etc. Agora a gente pode sentar e conversar. E aí eu consigo trabalhar com você de modo até que no final das contas o médico consiga reduzir sua medicação. Mas nunca tirá-la. Tem patologias que é remédio pro resto da vida. Nem que a hipnose e outras terapias, né, a PNL e outras terapias, consigam colocar você tão bem e tão estável emocionalmente que o médico vá reduzindo bastante ali a medicação, mas vai tomar a medicação e vai fazer vai tratar com psiquiatra o resto da vida. Agora você imagina esse povo que acha que vai substituir médico. É maluco, né? Perdão. É mais maluco que o paciente. Você tá doido. Segundo o psicólogo, acupunturista e homeopata Roberto Debski, do Hospital Guilherme Álvaro, em Santos, o desvio espiritual é quando a busca de elevação espiritual pula as diversas etapas essenciais do processo espiritual que compreendem acolher tudo que existe dentro de si, sejam virtudes, sejam defeitos. O universo e tudo que existe segue a lei da polaridade. Sempre há dois lados opostos e complementares em toda a criação. Então, para se elevar espiritualmente, primeiro se deve acolher o lado luz ou superior, e também o sombra ou inferior. As características boas e altruístas, assim como as negativas e as egoístas. No último Quem Manda São Elas, que vai ao ar toda segunda-feira às 20 horas pela Rádio Web Feito em Casa, nós falamos sobre a positividade tóxica. No sentido daquelas frases de autoajuda e até, no caso aqui então, incluindo terapias espirituais, que fazem você ignorar o que ele está chamando aqui de lado sombra ou inferior. Não, você não tem que ignorar o que é ruim e o que é negativo. Você tem que trabalhar isso.
Porque uma hora isso explode. Está sendo alimentado ali. Você não tem que ignorar. Você tem que tratar aquilo e fortalecer aquilo que ele chama de lado luz ou superior. Bom, só depois de dar lugar a todas essas características, sem excluir nenhuma delas, ou seja, sem excluir aquilo que é chamado de ruim ou negativo, é que é possível transcender, transformar, mudar o que é conhecido em si mesmo. Pular etapas nunca foi uma maneira de conquistar os objetivos em nenhuma área do conhecimento e também não será na busca da espiritualidade. E como eu mencionei aqui, nem onde eu atuo, por exemplo, se você não passar pelo médico e se a gente não lidar com o positivo e o negativo, como ele está colocando aqui. Segundo ele, as práticas espirituais auxiliam no processo de aceitação da vida, das coisas da vida como elas são, do outro, de si mesmo, de forma a proporcionar relaxamento e tranquilidade. Ajudam a diminuir o estresse, a tensão e a ansiedade, trazendo a sensação de leveza de quem vive no presente e enxerga a vida de forma simples, com clareza mental. Promovem uma conexão natural com o sentimento de gratidão, de graça pela vida, seguindo um movimento de perdão, se desprendendo do passado e parando de carregar rancores, mágoas e ressentimentos. Gente, qualquer terapia holística, seja reiki, seja massagem tântrica, seja PNL, o que for, tão gostoso, sempre faz tão bem, no sentido de que você sai de lá tão relaxado. É tão gostoso, não tem como dizer que isso te faz mal, exceto se, como ele está dizendo, você pular etapas. Você ignorar os aspectos negativos daquele problema que a pessoa está vivendo e do quanto aquilo traz de aprendizado, ignorando tudo isso. E ele continua, o problema é quando esses costumes, essas práticas espirituais se tornam exagerados e podem levar ao fanatismo e extremismo. Podem levar a uma visão reducionista, à condenação da diversidade, ao desrespeito às pessoas e instituições e às próprias necessidades. Há uma visão única e restrita, em detrimento da grande diversidade de fenômenos da vida e de suas interações. Inclusive ferramentas de autoconhecimento como astrologia, tarô, numerologia, não se enquadram como práticas espirituais em si, mas podem fazer parte desse processo de escapismo. É a palavra que se usa no sentido de informar, que são práticas que, ao invés de trabalhar o negativo, fazem você ignorá-lo. Bom, podem fazer parte desse processo de escapismo, substituindo terapia e outros tratamentos. Essas práticas até ajudam a acalmar ou tranquilizar a curto prazo, a fazer parte de um caminho de cura, mas também podem alienar em vez de conscientizar. A pessoa, ao invés de procurar a psicologia, escapa aí para o lado da astrologia, que não trabalha o seu lado negativo ou não trabalha o negativo daquela situação que você está vivendo. E aí isso pode trazer problemas maiores. Bom, ele informa, olha só, que essas práticas podem levar a um caminho que faz a pessoa não se responsabilizar pelos seus atos, pelo que sente e pensa. A astrologia, por exemplo, gente, qual que é o signo do cisne? Eu adoro esse trem. Meu é Gêmeos, com ascendente em Gêmeos. Eu sou quadruplamente ordinário, porque Gêmeos já é duplamente ordinário, né? Você imagina, Gêmeos com ascendente em Gêmeos. Não, mas voltando aqui. A astrologia, por exemplo, pode ser usada para justificar como desculpa e assim perpetua o sofrimento de outra forma.
Eu namorei um cara umbandista que contava que traiu todas as mulheres com quem ele se relacionou. Mas era culpa, sabe, do caboclo gavião. É que ele tinha um encosto que era o caboclo gavião, e esse caboclo gavião fazia ele, né, ser garanhão daquele jeito lá, ser gaviãozão. Aí eu olhei bem pra cara dele e falei, é mesmo? Faz ele descer aí que eu quero conversar com ele, que eu quebro as asas e o bico desse encosto excomungado em 2 tempos. Mas desce, eu quero ver agora incorporar esse bicho, se eu não quebrar as asas, o bico e as patas, ainda depê nesse excomungado. Tô esperando até hoje. Não sei se eu fui chifrada, deve ter sido, né? Mas eu tô dizendo no sentido de inventar desculpas. Não, fulano não é ordinário, não. Ele é assim por causa do signo dele, sabe? Se ele tivesse nascido num outro signo, ele era uma pessoa melhor. Ah, tomar banho, né, gente? Ai, catacoqui. Essas práticas, então, podem ser usadas para evitar sentir uma emoção ou olhar para um trauma. Acontece que sempre que você nega uma emoção ou trauma, ele não deixa de existir. É uma força que continua lá e que, se não for tratada, vai continuar causando sofrimento. E como identificar o uso dessas terapias alternativas para fuga de emoções? Isso acontece quando o indivíduo não olha ou não acolhe todas as características da sua personalidade, ignorando principalmente as negativas e difíceis. Geralmente isso é feito porque é difícil aceitar e enfrentá-las, e pode ser feito até de forma inconsciente. Gente, parando aqui um pouco, quando a gente fala que é hipnoterapeuta, é muito comum que as pessoas nos procurem principalmente para fazer regressão. O que elas querem saber? Por que elas sofrem tanto? Porque elas passam por isso e isso. Por que elas têm dedo podre para homem? Por que tem dedo podre para mulher? Qual que é o karma que tem com a mãe e com o pai que não dá certo? Por que não para no emprego? E aí a gente costuma, né? Eu costumo devolver. Você quer saber o porquê ou você quer solucionar aquilo? Ah, não, então tá. Então eu quero solucionar e tal. E aí, seguindo a anamnese, que é aquela primeira consulta onde eu destrincho o paciente, eu faço uma análise corporal. E eu identifico se a pessoa tem uma propensão a ser ansiosa, se tem uma propensão a ser vitimista, e se aquilo vira para a pessoa e fala, olha, tá vendo por que a regressão não é necessariamente o caminho? Com certeza, algo do seu passado foi um gatilho para você estar passando por isso hoje. Mas é da sua natureza ser assim. Então a gente vai voltar lá atrás, fazer a regressão, encontrar esse gatilho, trabalhar esse gatilho, e aí? Amanhã vem outro gatilho. Porque é da sua natureza entender errado situações assim, assado. Então, ao invés de olhar para trás, vamos olhar para frente. Vamos blindar você de situações que podem ser gatilho para exacerbar essa ansiedade ou para trazer de volta essa angústia, enfim, para não acentuar essa dor emocional que você naturalmente já traz consigo e que tem que ser ali controladinha. Mas não é isso que as pessoas percebem, elas acham que é sempre algo externo a elas, né? É o signo. É o encosto. É porque você está rezando pouco. É porque você não está lendo a Bíblia. Não. É porque você é assim. E aí tudo vira gatilho. Então vamos tratar esse seu jeito torto de interpretar o mundo. Vamos ampliar esse seu mapa mental. Vamos melhorar a sua comunicação das coisas que acontecem com o seu inconsciente, para que tudo deixe de ser gatilho para te
levar a essa situação desesperadora que faz com que você busque o terapeuta, né? O Boi tá aqui falando, se eu tivesse nascido coisado, ia ser mais coisada ainda. Ô, gente, Boitatá não vale nada, né? Boitatá é um cara coisado, que só faz coisa coisada. Mas as coisas que ele faz a gente rir de tanto coisar. Aí você já viu, né? Fica estranho assim, igual vocês estão vendo. Bom, ele fala, continuando aqui na matéria, que a pessoa até se sabota de forma inconscientemente. Olha que interessante, né? E sabota a área da vida que vai fazer ela entrar em contato com o sentimento rejeitado, seja nos relacionamentos, na vida financeira ou profissional. Vai sentir frustração. As situações da vida vão ser sempre desafios e vistas com muita dificuldade. Esse é o sinal de que algo está sendo negado. Abre aspas. Quando a pessoa se disponibiliza a sentir os sentimentos como a dor, por exemplo, a vida abre. A Alice, queridíssima Alice de Carvalho, psicóloga, psicanalista que está com a gente na equipe do programa Quem Manda São Elas, falou disso. As dores emocionais, elas têm um papel importante no seu equilíbrio psicológico. Então, a gente precisa voltar os olhos para dentro de nós e para essas dores, seja medo, seja angústia, seja frustração, e compreender por que você está reagindo dessa forma. Muitas vezes é um sinal de que uma outra coisa muito grave está começando a acontecer. E se você despreza essa dor, se você ignora essa questão negativa, você não percebe esse aviso. A gente fala disso no Quem Manda São Elas, menina. Segunda-feira, 20 horas, na Rádio Web Feito em Casa, só. Tem que escutar também. Tem. Que a gente fala dessas coisas tudo lá. Com a Anne, mó gatinha, tá gravidinha. Tô desesperada. Que ela não quer colocar no filhinho dela o nome que eu sugeri. Ela quer chamar o neném de Vitor. Gente, Adriano não é muito mais bonito? Adriano. Muito mais bonito. Mas lá tem a Anne, tem o coisado do Boitatá, tem eu e tem a Alice de Carvalho, psicóloga. Eventualmente a gente convida pessoas interessantíssimas para tratar de todo tipo de tema que você possa imaginar. Então não perde não. Segunda-feira, 20 horas. Mas então, continuando a matéria, ele fala que quando há a negação desses aspectos, né, negativos, a energia fica presa. E como nossa vida é reflexo do nosso mundo interno, vai haver bloqueio. E aí existem alguns sinais indicativos dessas questões que devem ser trabalhadas. Fanatismo, valorização maior de experiências espirituais do que de experiências reais, negação de dificuldades e defeitos, colocar o outro em primeiro lugar e não a si mesmo, características positivas falsas, quer dizer que você tem características positivas que de verdade você não tem. Gente, isso está me lembrando minha tia que faleceu agora muito recentemente. Ela tinha uma coisa de esconder tudo que era ruim, porque segundo ela tinha que ter pensamento positivo. E pensamento positivo para ela era ignorar as dores, inclusive dor física. Isso não é pensamento positivo. Pensamento positivo é outra coisa. Então, para ela sempre, eu sou ótima, eu estou bem, eu estou ótima. Então, olha, a pessoa mente para si mesma e isso não ajuda em nada. Muito pelo contrário.
Outra questão também, né, que ajuda a identificar é quando a pessoa, no caso da minha tia, enfatiza ou foca no positivo de forma excessiva. Quando a pessoa tem dificuldade em lidar com a diversidade. Quando é alguém que evita entrar em contato com sentimentos, como a raiva, como o medo. São pessoas que têm menosprezo pelo sofrimento pessoal ou coletivo, que julgam os outros por eles terem sentimentos e emoções negativas. São pessoas que reprimem memórias e experiências dolorosas. Pessoas que exercitam exageradamente o desapego, a tolerância excessiva. São pessoas que têm dificuldade em tolerar desafios. E por que faz mal? As práticas espirituais podem causar sofrimento quando, por exemplo, fazem a pessoa se esforçar para ser um modelo de paciência e generosidade, o que impede que ela consiga expressar sua raiva, tornando-a reprimida e podendo sofrer por conta desse comportamento. Ou, então, quando uma pessoa é sempre prestativa, mesmo quando não deseja ser. Ou sempre positiva, mesmo quando não se sente dessa maneira. Nesse caso, ela se anula para ser aceita e amada por um grupo ou uma pessoa específica. Além disso, vale ressaltar que tudo que é excessivo e inflexível pode trazer malefícios ao invés de benefícios. A água é fundamental e mesmo imprescindível para a saúde e a vida, mas se ingerida em excesso pode causar hiponatremia, problemas neurológicos, metabólicos e até matar. Sim, não sei se vocês sabem, água em excesso mata. Beber água em excesso mata. Segundo o psicólogo, a prática espiritual exagerada, embora seja difícil de mensurar com precisão, pode, em vez de elevar, causar separações, conflitos, doenças e até mesmo a morte. Quando há certeza que a compreensão e a expressão da espiritualidade do indivíduo é a única válida e verdadeira, pode haver conflito nos relacionamentos, separação, falta de validação do outro e da diversidade, intolerância e até mesmo guerras e mortes, como fato conhecido em todas as localidades e épocas na história da humanidade. E como evitar? É preciso trabalho e dedicação para mudar a si mesmo, sempre buscando enxergar as próprias dificuldades, sem negar e projetar os problemas nos outros. Porque, senão, nunca conseguiremos superar nossas limitações e seremos sempre reféns de nós mesmos e da nossa miopia espiritual. Daí a importância de usar as práticas espirituais como ferramentas para auxiliar a encarar, abraçar e acolher traumas e as características da própria personalidade. Para isso, é importante entrar em contato com aquilo que se sente e pensa de verdade, entendendo que os sentimentos ruins, como a dor, o sofrimento, ciente disso, é possível desenvolver a capacidade de controlar e gerenciar comportamentos e sentimentos cotidianos, melhorando a saúde mental e usando as práticas espirituais a favor desse processo. Para isso, é importante entrar em contato com aquilo que se sente e pensa de verdade, entendendo que os sentimentos ruins, como a dor, o sofrimento, a raiva e outros, fazem parte da experiência humana. Para superar os traumas e sentimentos ruins, é essencial senti-los e assim passar por eles, deixando-os ir embora. Interessante, né, gente? Mas é isso mesmo, não negue, não afaste o que é negativo.
volte os olhos para ele, trabalhe isso, e aí, com a força que isso vai te dar, você vai fortalecer, desenvolver, ampliar tudo aquilo que é positivo. Combinado, Chuchu? Deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta nossa página no Facebook, facebook.com, Rádio Web Feito em Casa 1, e nos adicione no Instagram, @Rádio Web Feito em. Obrigada!